Olá, seja bem-vindo ao terceiro dia da semana Coração Forte da Jolivie. Se você viu o último episódio, sabe exatamente como uma inflamação crônica é um dos vilões mais perigosos dos seus problemas do coração. Mas eu também te mostrei que a solução está longe de qualquer remédio e muitas vezes se encontra em colocar ou tirar um ingrediente do prato. Caso você não tenha assistido ao episódio, eu recomendo que faça isso agora mesmo. Você pode acessar ele aqui nesta página, bastando clicar no ícone que está aqui em cima. Agora, no vídeo de hoje, seguimos nosso combate aos 3 gatilhos fatais do infarto. E como, ao revertê-los, você pode ver o sorriso da sua família com exames normalizados, comer o seu churrasco sem ter medo de aumentar a pressão, nunca mais sentir palpitações ou tonturas e se livrar do coquetel de remédios que toma hoje em dia. Lembrando que tudo que eu te mostrei aqui é uma pequena parte do protocolo Core 3 e que eu estou disponibilizando tudo de graça. Afinal, quero que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis. No vídeo de hoje eu vou falar da alimentação que supostamente deveria estar te ajudando, mas na verdade sobrecarrega seu intestino e é um dos grandes vilões dos problemas cardíacos. Pois é, aposto que você nem desconfiava disso, mas prometo te revelar tudo no vídeo de hoje. Vamos conferir agora. Nessa aula eu quero falar sobre a saúde intestinal. Durante muito tempo, o intestino foi considerado apenas como o esgoto do corpo. Aquele que não era aproveitado dos alimentos deveria ser eliminado pelo organismo através das fezes. Atualmente, a ciência entende todas as funções importantíssimas que o intestino realiza e ele é considerado um órgão vital. Para você ter uma ideia, as funções neurológicas realizadas no intestino são de tamanha magnitude e importância que muitos chamam o intestino de o nosso segundo cérebro. Só para exemplificar, é no intestino que são produzidos 80% da serotonina do corpo ou mais, ou seja, 4 vezes mais do que a serotonina produzida pelo cérebro. Como você sabe, a serotonina é um neurotransmissor de bem-estar, da paz, da tranquilidade. Ela impede a depressão, a neurose maníaco-depressiva, impede a tão temível síndrome do pânico. A serotonina é fundamental também na produção da melatonina, que, como já vimos, produz um sono mais reparador. Outra função fundamental do intestino é estimular o sistema imunológico. Mais de 75% da nossa imunidade é produzida pelo intestino. E quanto maior for a nossa capacidade imunológica, menor será a possibilidade de termos qualquer infecção ou de desenvolvermos qualquer tipo de câncer. Mas a principal função do intestino é completar a digestão dos alimentos e permitir a passagem dos nutrientes pela sua membrana para a circulação. Não existe nenhum orifício de passagem na membrana intestinal. Os nutrientes são reduzidos pela digestão à menor porção e esses atravessam o intestino. Por exemplo, as proteínas são reduzidas em aminoácidos, as gorduras em ácidos graxos, os carboidratos em glicose e assim consegue passar a membrana e entrar no sangue e ser utilizado por todas as células do corpo que estão necessitando. Por isso que a perda da saúde do intestino se manifesta com vários problemas, todos eles decorrentes das lesões de membrana. A digestão não é completada, o nosso organismo não recebe o nutriente ingerido, o alimento que não é completamente digerido, que possa ser absorvido, permanece no intestino, começa a fermentar, gera putrefações, causando assim gases e fezes com maus odores. Por isso eu costumo dizer que precisamos mudar a frase "nós somos o que comemos" para uma frase mais inteligente: nós somos o que digerimos. O problema grave é o aumento da permeabilidade intestinal. A membrana intestinal doente permite que poros, buracos maiores se abram nessa membrana. Isso possibilita que alimentos não digeridos completamente, substâncias tóxicas, metais pesados passem por esses orifícios e entrem na nossa circulação, causando perturbações importantes. Por isso que a saúde intestinal está relacionada com a saúde do corpo inteiro, mas fundamentalmente, é claro, do aparelho digestivo.
Qualquer sintoma, mesmo os mais sutis, que ocorrem em qualquer parte do aparelho digestivo, desde a boca até o ânus, repercute no intestino e afeta toda a saúde do organismo. Quando falamos em aumento da permeabilidade intestinal, estamos falando também de todas as doenças do organismo, já que esse aumento da permeabilidade causa aumento da inflamação do corpo e essa inflamação agrava qualquer problema já instalado. Só para citar um exemplo, todas as doenças autoimunes, alergias, rinites, bronquites, asmas e outras mais graves têm início ou são agravadas pelo aumento da inflamação e da permeabilidade intestinal. Por outro lado, a melhoria da saúde intestinal promove a cura de todas as doenças, inclusive as autoimunes. Então, ter saúde intestinal não é apenas ter um hábito intestinal regular. Para o intestino ser saudável, ele precisa completar a digestão dos alimentos e não pode ter qualquer permeabilidade nas suas paredes. Só assim ele funciona adequadamente e cumpre com as tarefas que lhe são exigidas. Mas a verdade é que o nosso intestino é um campo de batalha. Se você acredita que somos um corpo feito por células humanas, eu tenho uma péssima informação para te dar. Nosso organismo é composto de apenas 10 trilhões de células humanas e tem mais de 100 trilhões de micro-organismos em todo o corpo. Isso significa que nós somos compostos por 10 vezes mais bactérias que células humanas. Os estudiosos acreditam que os micróbios de cada indivíduo pesam entre meio quilo e 1 quilo. Somos uma colônia bacteriana ambulante. E tem que ser assim, caso contrário não sobreviveríamos. A nossa digestão, desde a boca, é feita por micro-organismos do bem. Então elimina aquela ideia que todas as bactérias são prejudiciais e deve ser esterilizada. Por exemplo, a criança criada num ambiente exageradamente estéril tem muito mais problemas de saúde do que uma criança criada em contato com todo tipo de sujeira. Não que eu recomende esse contato. Adivinha onde a grande maioria desses micro-organismos vivem? Exatamente, no intestino. Lá no intestino nós encontramos micro-organismos de dois tipos. Os que favorecem o desenvolvimento de saúde, vamos chamar de exército do bem, e os que prejudicam a saúde. Vamos chamar de exército dos mal. Os dois exércitos estão permanentemente em luta. O resultado dessa luta afeta diretamente não só a saúde intestinal, como a saúde de todo o nosso corpo. O exército do bem é composto por micro-organismos que auxiliam na digestão dos alimentos e protegem a membrana intestinal. Eles fazem parte fundamental da digestão. Fazem parte desse exército todos os lactobacilos, por exemplo. Já o exército do mal ataca a membrana intestinal, destrói ela, aumenta a sua permeabilidade. Estima-se que o intestino saudável tenha de 80% a 85% dos soldados do bem contra 15% a 20% dos soldados agressivos. Isso é um dado que não importa. Como em qualquer batalha, quanto mais soldados um exército tiver, maior a chance dele vencer a batalha. Os soldados do mal penetram no nosso corpo de inúmeras maneiras, já que eles fazem parte do ambiente. Podemos diminuir essa entrada através de algumas medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com sabão. Mas se abusarmos dessas medidas, como lavar a mão com sabão bactericida, a situação fica pior do que não lavar. Isso porque nós precisamos de um pouco de germes para ativar nossa capacidade imunitária. Quando os soldados do mal superam os soldados do bem, estamos frente a uma situação chamada de disbiose. E a disbiose destrói a saúde intestinal e a saúde do organismo inteiro. Os soldados do bem, como os lactobacilos, vêm junto a alimentos, frutas, verduras, mas principalmente nos alimentos fermentados. O iogurte natural e o kefir são os dois exemplos clássicos. O leite e derivados do leite também apresentam boas quantidades de lactobacilos, e isso é bom. Mas a lactose e a proteína do leite, quando ingeridas na forma natural, agridem o intestino, provocando inflamação intestinal e aumenta a permeabilidade, e isso é ruim. Então, mesmo que tu tenha soldados do bem em grande quantidade, não se recomenda tomar leite, pois as consequências são mais negativas do que os benefícios. Com relação ao iogurte, só é aceitável iogurte natural caseira. Eu nunca recomendo utilizar iogurte industrializado,
Bem como, na verdade, devemos evitar todos os alimentos industrializados, por maior que seja a propaganda dizendo que está cheio de lactobacilos. É aceitável, é válido também ingerir lactobacilos em cápsulas. São os chamados probióticos, que podem ser prescritos e manipulados em farmácia de manipulação ou mesmo comprados em lojas de produtos naturais. Eu nunca li nada condenando essa forma de ingestão de lactobacilos. Para aqueles que podem, a ingestão de cápsulas com um pool de lactobacilos. Se você tomar kefir e utilizar outras bebidas e comidas fermentadas, como chucrute, kombucha, frutas fermentadas, você pode deixar de usar os suplementos de lactobacilos. Nunca encontrei nenhum artigo dizendo que lactobacilos em excesso possa fazer mal. Não existe limites máximo. Até porque o intestino, como órgão inteligente que é, elimina tudo que for excesso. Se ele achar que tem demais, ele elimina nas fezes. Voltando à nossa batalha do intestino. Nós queremos que o nosso exército do bem ganhe a batalha do exército do mal. Para isso, nós aumentamos o número de combatentes do bem, ou seja, de lactobacilos, e evitamos o aumento do exército do mal. Mas um exército precisa ser alimentado. Então nós queremos dar alimento para o exército do bem e não dar alimentos para o exército do mal se fortalecer. E o que comem os soldados do mal? Carboidratos. Quanto mais simples e refinado for o carboidrato, mais eles alimentam os germes do mal. Se você ainda não estava convencido dos malefícios do carboidrato, aí tem mais um argumento para você eliminar da sua vida todos os carboidratos simples, como os doces e as farinhas, e diminuir a ingesta de carboidratos complexos, como a batata doce, sementes, vegetais e mandioca. O ambiente intestinal acidificado e inflamado favorece a proliferação dos soldados do mal e inibe a proliferação dos soldados do bem. Ambiente acidificado é criado com comidas e bebidas adocicadas e por ingestão de qualquer substância química. O álcool também acidifica o ambiente. Aqui está a explicação do porquê devemos evitar alimentos não orgânicos e transgênicos. O alimento que mais agride o intestino e causa permeabilidade é o glúten. Soldados do bem, eles se alimentam de fibra. Por isso, a ingestão de verduras e hortaliças é altamente saudável. E as frutas? As frutas alimentam tanto os soldados do bem com fibras, como os soldados do mal com a frutose, o açúcar da fruta. É por isso que indivíduos que não têm o intestino saudável devem limitar ou até evitar temporariamente a ingesta de frutas. No próximo vídeo da nossa semana, vou te mostrar como ativar um modo de limpeza natural do corpo. Estou falando de uma espécie de detox, onde você elimina todas as impurezas, inclusive as gorduras causadoras da pressão alta, das artérias e veias entupidas. Então, fique atento à sua caixa de e-mail e não perca o 4º episódio da semana do Coração Forte da Jolivie. Se quiser ter certeza de ser avisado, peço que clique no botão que está aqui embaixo. Iremos enviar uma mensagem assim que o próximo episódio estiver no ar. Enquanto espero o próximo vídeo, peço que deixe seu comentário aqui nesta página no campo abaixo. Pode ser uma dúvida sobre o que falamos aqui ou como você pretende colocar isso em prática na sua vida. Até amanhã, no nosso 4º episódio, e uma super saúde para você. Quando eu recebi esse resultado, deu que eu estava numa situação crítica e perigo de morte iminente. Pela inflamação, que estava muito alta, eu podia ter um ataque cardíaco. E na busca de resultado na internet, digitei inflamação crônica, apareceu o Dr. Uronal e foi uma luz para mim. Um depoimento pessoal é que ele muda a tua vida. As pessoas começando a dar depoimentos de mudança, daqui a pouco tá o filho junto, veio participar. E nenhuma dor mais no corpo e nenhum remédio mais eu tomo. Nenhum remédio mais eu tomo. Eu recomendo como uma maneira de tu viver melhor, assim. Porque agora eu tenho uma vida plena. Eu vivo em plenitude.